Vamos iniciar aqui a nossa revisão, o que significa componentes de um vetor. Nas aulas anteriores, nós explicamos que quando eu posso ter três casos de direção de vetores. Eu posso ter vetores no sentido horizontal, vertical e, claro, no movimento meio circular, o movimento radial. Então, nesses casos, nós podemos determinar a direção e até o sentido, de cima para baixo, de baixo para cima, ou na vertical, da esquerda para da vertical, e na horizontal, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas, e se o vetor for inclinado? Se o vetor for inclinado, eu tenho que fazer um cálculo matemático chamado componente, que é chamada projeção de um vetor. A projeção de um vetor, ele coloca os vetores nos eixos x e y, e eu calculo cada um separadamente, para que eu possa definir o valor desse vetor. Fica mais fácil desenhar. Aqui, observem aqui, eu vou desenhar um plano cartesiano. Valor de y. E aqui eu tenho os valores de x. Imaginemos um vetor. Esse vetor ele é representado dessa forma, o vetor v. E esse vetor, em função de x, ele tem um ângulo θ. Esse é o pulo do gato, sempre em função de x. A representação desse vetor inclinado, o vetor diagonal, como eu já expliquei, ela não existe. O vetor, ou ele é posicionado nas três direções que eu falei, horizontal, vertical ou radial. E agora, o que nós fazemos? Nós representamos esse vetor no eixo x e y ao mesmo tempo. Como? É fácil. Eu tenho um vetor inclinado aqui. Você faz a projeção dele, jogando como se fosse a sombra dele no eixo x. Esse vetor chama-se vetor de x. É igual a v multiplicado pelo cosseno de θ. Você faz o mesmo raciocínio para o vetor, fazendo a projeção dele para o eixo y. Esse vetor y. Esse vetor y, deixa eu me escrever direitinho aqui. Esse vetor y é igual ao vetor v multiplicado pelo seno de θ. É fácil lembrar, né? Cosseno, seno, cosseno, seno. É bem fácil. Eixo x cosseno, eixo y seno. Esses bichos aqui que eu escrevi são chamadas componentes de vetor. Então, o vetor x, esse vetor x, deixa eu me colocar bonito aqui. Esse vetor v, inclinado, ele pode ser descrito pelas seguintes componentes. Vx é igual ao vetor v multiplicado pelo cosseno de θ. E esse vetor y é igual ao vetor v multiplicado pelo seno de θ. Então, isso aqui é o que nós chamamos de representação de um vetor. Só isso. Apenas isso. Ou seja, é como se fosse uma maneira de simplificar os cálculos. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu gostaria que prestassem bastante atenção, porque isso vai ser fundamental para que possamos entender, pelo menos compreender em detalhes, como funciona o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Vamos lá. R155, ele fala o seguinte. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Esse dia de gravação, minha garganta está maravilhosa. Um avião sobe com velocidade de 200 metros por segundo e com 30 graus de inclinação em relação horizontal, conforme a figura. Determine as componentes da velocidade na horizontal, eixo x, e na vertical, eixo y. Então, nosso avião aqui está subindo a 30 graus. Quando ele sobe a 30 graus, ele está com uma velocidade. Deixa eu me escrever aqui, por favor. Ele diz que está com uma velocidade v. Essa velocidade v é de 200 metros por segundo. Mas, como eu expliquei, essa velocidade inclinada pode ser decomposta em duas velocidades. A primeira velocidade, uma velocidade Vx, e uma segunda velocidade, uma velocidade Vy. Essa velocidade Vx, que é a pergunta do problema, determine as componentes dessa velocidade, é destrinchar a velocidade, que nem um peixe, que você vai montar as componentes relativas ao eixo x e eixo y, que é a maneira correta de expressar um vetor inclinado.
Então, quando você faz isso daqui, o que você tem? Você tem Vx, quem é Vx? Vx é igual a V multiplicado pelo cosseno de θ. No caso, o cosseno, deixa eu me apagar aqui, o cosseno de 30 graus. Então, esse Vx é igual a V, que vale 200, multiplicado pelo cosseno de 30 graus, que ele fez o favor de me dar aqui no problema, que é 0,5. Opa! 0,866. Então, Vx é igual a quanto? Vx é igual a 200 multiplicado por 0,866. Isso aqui vai ser igual a 173,2 metros por segundo. Vou fazer o mesmo raciocínio para o eixo y. Vy é igual a quanto? V multiplicado pelo seno de 30 graus. Quanto que é Vy? Vy é igual a V, que é 200, multiplicado pelo seno de 30 graus, que é 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então vai ficar 200 multiplicado por 0,5, isso aqui vai ser igual a 100 metros por segundo. Pessoal, essa aqui é a aplicação. Não é complicado, tá bom? Não é complicado. Isso aqui é o básico de vetores. Eu quero que vocês façam os exercícios. O pessoal que são os meus alunos, verifiquem na nossa plataforma os exercícios relacionados. Eu tenho certeza, eu já coloquei com gabarito tudo comentado lá para vocês, então fica mais fácil aprender. Muito obrigado e vamos continuar estudando. Tchau.